Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial Problemas Acontecem, para falar sobre o massacre no presídio de Altamira e a relação disso com Belo Monte, prisão em segunda instância, guerra às drogas e justiça ambiental. Não sai de fuzil na rua não, troca por uma Bíblia. Se você sair, nós vamos te matar. Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a porra! We still disturb this. Esse país é verde e amarelo! Vamos lá, antes de chegar no massacre propriamente dito, eu quero contextualizar duas coisas. A primeira é o Pará e o sistema prisional deles, e a segunda é Belo Monte. Começando pelo Pará, metade dos seus presos são presos provisórios, o que retrata bem a realidade do poder punitivo tanto do Brasil como da América Latina, onde a massa dos presos está presa por presunção de periculosidade. São pessoas que já estão cumprindo penas sem terem sido julgadas ou muito menos condenadas. É por essas e por outras que o julgamento da prisão em segunda instância é uma das pautas mais urgentes da justiça criminal e que vem sendo sistematicamente adiada pelo Supremo há pelo menos 3 anos. E não porque eles estão estudando o caso ou coisa do tipo, mas sim, como todo mundo sabe, porque essa decisão afeta diretamente a prisão do Lula. Mas voltando, no Pará, os presos morrem 5 vezes mais que a média nacional dos outros presídios. Especificamente sobre o presídio de Altamira, onde ocorreu o massacre, o CNJ já tinha classificado as condições de lá como péssimas, em razão da superlotação, dos poucos agentes que trabalhavam lá e por não ter enfermaria, biblioteca, sala de aula ou oficinas de trabalho. E sobre isso eu queria abrir um breve parênteses. Esse cenário de presídio sem sala de aula, sem enfermaria, sem porra nenhuma, é algo que foi completamente normalizado. Isso é uma herança lá do século XIX que permanece até hoje. Ninguém se importa se as penitenciárias não têm nada e são uma merda. As pessoas entendem que a pena deve sim conter uma certa quantidade de dor e privação. E mais importante ainda, entende-se que o nível de vida nas prisões precisa ser inferior ao nível mínimo da população pobre. Do contrário, não é justo. Sabe, como assim querem construir uma enfermaria no presídio, sendo que o posto de saúde da nossa cidade é uma merda? Primeiro a gente tem que fazer o posto de saúde das pessoas de bem, depois dos presidiários. Resultado, todo mundo continua sem posto de saúde e sem enfermaria. Nesse massacre em Altamira, onde morreram 62 pessoas, metade eram presos provisórios e só 6 desses 62 estavam detidos por participarem de associações criminosas, o que também ilustra outra realidade nacional, onde grande parte dos presos, até serem presos, não tinham qualquer tipo de relação com organizações criminosas. Inclusive em Altamira, todos os detentos que chegavam eram obrigados pela própria administração penitenciária a escolher uma das facções, Comando Vermelho ou Comando Classe A, e aí eram direcionados para os pavilhões. Em outras palavras, é praticamente o Estado que faz a ficha de inscrição dos detentos para o crime organizado. Com tudo isso em mente, agora eu quero te contextualizar sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e o exército de 25 mil trabalhadores que se mudaram para a região, uns sozinhos, outros com as famílias, fazendo com que Altamira registrasse 40 mil novos habitantes em decorrência das obras. E como a história da humanidade nos ensina, onde há pessoas, há drogas. Com a chegada dessas milhares de pessoas em Altamira, chegaram também os traficantes e novas facções criminosas que se estabeleceram por ali para atender a demanda por drogas. E ao que tudo indica, essa foi a única demanda que de fato foi atendida. Para conseguir a licença de operação da usina, a Norte Energia deveria ter cumprido uma série de ações sociais e ambientais, com investimento previsto em 5 bilhões de reais no que seria o maior projeto socioambiental do planeta Terra, segundo eles. Agora pergunta se isso aconteceu. Ou seja, ocorreu um gigantesco aumento populacional num período muito curto de tempo em um local que não foi preparado e não recebeu políticas públicas para atender essa nova realidade. Resultado, caos. Caos na saúde, caos na educação, caos no saneamento básico, no trânsito e até no fornecimento de energia.
o que é algo meio irônico, já que a gente está falando aqui da terceira maior hidrelétrica do mundo. Mas para além disso tudo, caos também na segurança pública, fazendo em 2015 Altamira ser alçada ao posto de mais violenta do Brasil. Não só pelos seus altos índices de homicídios, mas também pela explosão de violência sexual e violência contra a mulher. A Norte Energia chegou a fazer repasses para a área de segurança pública, mas cometeu o bom e velho erro de investir na compra de armas, achando, como se acha até hoje, que armas são a solução para a violência. E o resumo da ópera é o seguinte: é por ignorar todo esse contexto histórico, social, da forma como os presídios são administrados, passando pelo que é socialmente aceito no que se refere às condições desses presídios e por questões centrais da justiça penal, como a prisão em segunda instância e a descriminalização das drogas, que a gente tem uma cobertura midiática completamente sensacionalista, punitivista e acrítica. E claro, um presidente da República que no ápice do seu raciocínio lógico resumiu todo esse episódio com uma sentença: problemas acontecem. Agora, para solucionar tudo de vez, o governador do Pará prometeu entregar em 60 dias um novo presídio em Vitória do Xingu, cidade vizinha de Altamira. Um presídio que deveria ter sido construído e entregue em 2016 pela Norte Energia. Isso também fazia parte do acordo deles para a construção da hidrelétrica de Belo Monte e que, adivinha, também não foi cumprido. E que, vamos combinar, ainda que tivesse sido cumprido, como já demonstraram inúmeros estudos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, e eu já falei disso no programa Encarceramento em Massa, a construção de novos presídios não reduz a criminalidade e muito menos a superlotação. Pelo contrário, quanto mais presídios abrem, mais pessoas são presas. E mais, hoje os mandados de prisão ainda não cumpridos superam as vagas das prisões em 18 estados do Brasil. O que isso significa? Que se esses 18 estados esvaziassem hoje todos os seus presídios e prendessem somente as pessoas que têm mandados de prisão, todos esses estados estariam novamente superlotados. Portanto, a gente não só tem a terceira maior população carcerária do planeta, como temos também um contingente absurdo de pessoas que a gente está procurando para prender. Dito tudo isso, percebeu como o problema é estrutural? Ótimo! E antes de me despedir, como sempre, queria agradecer imensamente os nossos colaboradores lá do Apoia-se, que mantém o nosso canal em pé, e convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, coisas que você precisa saber, e também seguir a gente nas redes sociais lá no Instagram e no Facebook, beleza? Valeu, falou!